está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro
noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Pode se colocar de pé no seu lugar, se tiver essa condição. Vamos aproveitar esse momento para fechar os seus olhos. Fale com o santo da tua vida essa noite. Se apresente a ele esse momento. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Pai, por dar a oportunidade, ó Deus, de mais um dia acordarmos, poder exaltar e poder adorar o teu santo nome, Jesus. A gratidão, Senhor, ela também faz parte da nossa oração nessa igreja, Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo, Jesus, que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Que o Senhor toque aos nossos corações, Pai. A tua palavra, ela nunca volta vazia. E não vai ser hoje, Jesus, que nós vamos voltar para nossa casa da mesma forma, Jesus. Nós voltaremos melhor, Senhor. E continuaremos de pé, Senhor, perante a tudo aquilo que enfrentarmos lá fora, Senhor. Pois Tu és conosco, Tu não nos abandona, não, não. Pois Tu és santo, justo e verdadeiro. Essa é a nossa oração. Recebe a nossa adoração. É de todo o nosso coração. É verdadeiro, Jesus. Receba, Senhor. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com quebrantado. Glória a Deus. Pode vir com as palmas assim, ó. Pá. Tá. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Ele é o meu Salvador, que na cruz mostrou tamanho amor, o amor do Pai, do justo Deus. Sim, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, oh. A cruz da morte me livrou. Ele trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, oh, Senhor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Oh, impressionante é o seu amor.
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, o seu amor, o seu amor, o seu amor, quebrantado, o seu amor, aleluia, aleluia, atraídos, é por isso que estamos aqui, Senhor, aleluia. Aleluia. Ainda falando sobre a santidade, eu gostaria de ler. Falei sobre gratidão, achei um salmo aqui. É o Salmo 116, aí do capítulo 1 ao 7. Do capítulo 116, versículo 1 ao 7. Diz assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para nós. Aleluia. Não sei se você está enfrentando problema de ansiedade, se você vive inquieto, pois não sabe como será o seu dia no amanhã, mas no amanhã Ele já está. Ele é misericordioso e justo. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. O amanhã está nas mãos dele. Vamos declarar. Incomparável, cantamos santo, com os céus cantamos santo, poderoso, ouça meu clamor, santo é o teu nome, ó Deus. Santo, 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 cantamos santo, com os céus cantamos santo, poderoso, ouça meu clamor, santo é o teu nome, ó Deus.
Santo é o teu nome, ó Deus. Bem baixinho. Esse é o som eterno, céus e terra tão perto, cantam santo é Jesus. Se isso te exaltar, queima o amor em minha alma, uma paixão por ti, Jesus. E esse é o som eterno, céus e terra tão perto, cantam santo é Jesus. Se isso te exaltar, queima amor em minha alma, uma paixão por ti, Jesus. E esse é o som eterno, céus e terra tão perto, cantam santo é Jesus. Se isso te exaltar, queima amor em minha alma, uma paixão por ti, Jesus. Oh, 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 oh. Lance sua fraqueza, lanço minha fraqueza. Oh, oh, oh. Em tua grandeza. Oh, oh, oh. Que tu me queres mesmo assim. Ele te quer mesmo assim, sabe por quê? Pois tu és digno, Salvador, só tu és digno, Rei eterno, ouve o meu clamor. Santo é o teu nome, ó Deus. Cantamos santo, como os céus cantamos santo, poderoso, ouça meu clamor. Santo é o teu nome, ó Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. Santo é o teu nome, ó Deus. Aleluia! Santo é teu nome, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aqui está a tua igreja, Senhor. Vestida de branco, como a noiva que espera tanto o seu noivo, Senhor. Aqui está, Senhor. Aqueles que te adoram, independente da situação. Nós estamos te esperando. Pode morar aqui. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos.
Minhas lamparinas estão acesas, só estamos esperando, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Só bater que eu vou abrir pra você. Vem entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Senhor. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, e pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, e pode morar aqui. Em fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata.
morada em nosso coração. É Senhor, abertos, prostrados, redimidos perante ti. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. Eu vou repetir, hein, igreja. Paz seja convosco. Que essa paz também esteja na tua casa, tua família, em nome de Jesus. Falando em família, vamos orar por ela. Estenda a tua mão direita em direção à tua casa. Vamos pedir que Deus possa guardar e proteger a nossa família de todo mal, nossa casa, seja ela física, nosso lar que nós construímos através de uma casa, de uma família. Senhor Deus, nós invocamos a Tua presença pedindo que o Senhor venha guardar e proteger a nossa casa, livrando de todo mal, seja ele físico ou espiritual. Protege, tirando todo espírito de confusão, dando a essa casa saúde física e espiritual. Abençoe cada integrante de nossa família, pois sabemos que através da oração o Senhor traz à existência aquilo que não existe. E o Senhor pode fazer todas as coisas. E nós acreditamos nisso e vivemos através de oração, crendo que tudo posso no Senhor que nos fortalece. Abençoe também as crianças, protege, guarde, para que eles possam crescer, não apenas em estatura, mas também na graça, também espiritualmente. Cura aquele que está doente, que agora é o motivo de nossa oração. Abençoe aquele que está num leito de enfermidade. Abençoe aqueles que estão nos hospitais, onde estiverem, ó Deus. As tuas mãos, através de anjos, levará a bênção, levará a unção de cura. E nós acreditamos e vivemos isso. Pedimos então em nome de Jesus, protege e cuide de cada um deles. Assim seja, em nome de Jesus. Quem crê que este ano ainda vai ser o melhor ano da sua vida, repete comigo, levante a tua mão e concorde comigo, mesmo que você não tenha fé. Acredite numa coisa, profetiza. Mesmo que você não tenha fé, profetiza. Diga assim, este ano será o melhor ano da minha vida e da minha família. Diga assim, este ano é ano de dupla honra. Diga assim, este ano é ano de céus abertos. Agora vamos aplaudir, mas aplaudir e glorificar a Deus fazendo isso. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Amém, igreja? Se sente glorificando a Deus. Estou achando que a gente não vai mais poder se abraçar nunca mais, irmãos. Quem tem fé aí, diga, eu creio. Eu também creio, lógico. Eu sou muito otimista. Pessimista é uma pessoa que não tem fé, mas otimista é aquele que tem esperança e fé. Então creia, sempre há um lado bom da história. E nós sempre acreditamos que, ainda que coisas ruins aconteçam, é porque Deus está permitindo que alguma coisa seja muito grande lá na frente. E eu acredito nisso, em nome de Jesus. Quando Davi viu o gigante, aquele tamanho, eu fico imaginando que Davi deve ter pensado assim, a minha batalha vai ser grande, mas também aquilo que Deus tem preparado para mim vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Quem não está com frio na língua aí, glorifica a Deus. Fica assim, glorifica a Deus. Deixa eu passar para vocês algumas informações. Depois do lindo louvor que nós tivemos, Deus já está no meio de nós. Louvado seja Deus por isso. Tarde da bênção, quarta-feira, às 14 horas. Venha ou convide alguém para estar aqui, porque vai ser um momento muito importante na vida das pessoas que às vezes não pode vir à noite, mas pode vir à tarde, às 2 horas da tarde. Quem que vai dar? Sandra? Por que você está assim? Boa noite, paz seja convosco, amém? Por que eu tô assim? Vai. Eu fiz endoscopia. Não, porque agora um negocinho desse a gente Nossa, já fica gente. assim, né? Eu
estava cantando até agora, pastor. Desculpa, desculpa. Aí, normal. O que é? Já esqueci a idade. Não, gente, não A esqueci, idade. não. É que eu estava com um texto preparado, bem bonito na minha cabeça. Aí Desculpa. o senhor veio falar. Irmãs, né, mulheres, na segunda-feira, sem ser nessa segunda-feira, na outra, no dia 21, nós estaremos reunidas aqui para falarmos sobre filha amada. Amém? Então, assim, ó, vai ser uma mesa que nós estaremos respondendo perguntas. A gente já vai, já pegamos algumas perguntas, né, no culto passado. Teve uma pergunta, pastor, que foi assim, ó: como nós sabemos como nós sabemos se é Deus que está falando? Difícil, hein? Né? Ou se é a nossa cabeça, entendeu? Então, assim, o que você quiser perguntar sobre relacionamento, intimidade, aquilo que é rejeição, alguma coisa que você sente. Você foi feita, mulher, para ser amada. Você foi feita para ser bem tratada. Você foi feita para ser querida. Quando nós temos um filho, nós queremos o melhor para ele. Quando nós temos um bebê, nós olhamos para aquele bebê e nós desejamos o melhor para ele. Imagina quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher. O que Ele deseja para essa pessoa, né, para esse ser humano? O melhor. Né? Ele fez para você ser feliz, Ele fez para você vencer. Então, assim, tudo que vem fora disso não é a vontade de Deus para a tua vida. É abuso, né? São setas. Então, assim, o que você quiser perguntar, o que você quiser saber, se você tiver alguma pergunta específica para alguma pastora, então você quer saber da pastora Ruth, né? Alguma coisa assim, pastora Ruth, eu posso responder o meu marido? Aí você pode perguntar para ela vai responder para você. Já tenho a resposta. De vez em quando pode, querida, pode responder. Ai, não, irmãs, né? Eu não sei qual que vai ser, porque a pastora Ruth, gente, ela é um exemplo de esposa, tá bom? Não puxou a pastora Sandra. É verdade. Então, vai ser sobre filha amada. Nós somos filhas amadas do Senhor e nós estaremos conversando. Vai ser um culto diferente, não vai ser aquele culto com uma pregação, mas vai ser uma mesa e a gente vai estar numa conversa com várias pastoras ali. E assim, durante essa semana, no Instagram da igreja, a gente vai ter uma caixinha de perguntas. Você pode estar perguntando ali, e se você não tem ali intimidade com o Instagram, você pode estar perguntando também para a gente, para as pastoras, para quem você conhece, manda uma pergunta. Se você não quer colocar o seu nome, não precisa. Se você quiser fazer um papelzinho, entregar na mão da gente ali, pode fazer, tá bom? E nós estaremos respondendo. Pode convidar amigas também. Pode convidar suas amigas, a sogra, a cunhada, todo mundo. Não pede socorro para mim, tá? Ah, claro, nós iremos pedir socorro sim para os universitários. Não prometemos que iremos responder todas as questões. Talvez a gente possa responder no particular, né? Se for uma questão muito difícil, se for uma dor muito... Alguém que precisa de cura, por exemplo, a gente pode responder no particular, conversar com você. E vai ser bênção da mesma forma. Parabéns pela coragem. Tá? Amém. Correspondam a essa coragem. É para rir o que eu vou contar para vocês, viu? Então, prepare-se para rir, tá? Aí, obrigado. A pastora Ruth, olha que é verdade que eu vou contar. Ela chegou esses dias antes da gente viajar para Sorocaba ontem. Ela chegou e falou assim, bem, foi quarta noite, eu acho. Quinta noite. Ela chegou para mim, irmão João, cadê o irmão João? Ela falou assim, acabou carne lá em casa, né? Aí ela falou assim, eu posso passar na açougue amanhã e comprar 3 bifezinhos pequenininhos? Falei, não. Nós estamos de recheio. Tadinha, ela virou assim, né? Saiu. Era para
ser engraçado, mas não foi. E eu acabei rejeitando 3 bifinhos para minha esposa. 3 bifinhos. Nunca mais vem. Pelo menos 2 está liberado. Irmãos, tem algum aviso mais? Os protocolos de segurança, não vacile, viu? Use máscara, use álcool gel. Aqui na igreja a gente está fazendo o máximo possível para que você esteja em segurança. E agora a gente vai começar de novo, né? Cada vez que a gente começa, dá uma paradinha, a gente vai começar de novo. Meus irmãos, hoje de manhã nós falamos a respeito de algo muito interessante, que é a respeito daqueles que Jesus chama. E eu tenho como título hoje, diferente da manhã, abraçando a graça. Diga isso, igreja, abraçando a graça. Guarda isso no teu coração, você vai entender biblicamente onde nós queremos chegar. Tá? Então quero que você pegue a sua Bíblia aí, que está registrado no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 12 até o 16, que fala exatamente o dia em que Jesus escolheu os 12 apóstolos. Ele escolheu dentre os discípulos que ele tinha 12 e os chamou de apóstolos. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E você achando aí, você se coloca de pé ou acompanha aqui pelo Data Show, não, já foi ano passado, painel de LED. Preste atenção. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Olha quem fez isso, irmãos, foi Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Versículo seguinte diz assim: chamou Simão, o qual também chamou de Pedro, Simão Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. E no fim, último versículo, diz assim: e Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Guarde para que a gente, depois da oração, converse um pouquinho sobre esse texto aqui. Coloca a tua mão direita à altura do teu coração e oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, eu te peço humildemente que este momento seja um momento em que a tua palavra vai encontrar guarida neste coração. E assim possa fazer a obra que somente o teu Espírito Santo pode fazer. Nós, como pregadores, temos limites. Não limites que o Senhor tem. O Senhor não tem. E assim o teu Espírito Santo poderá fazer a obra em cada coração. Peço-te, ó Deus, que o Senhor abençoe, porque não sei quais são os problemas de cada um, mas eu sei em quem eu tenho crido e sei que o Senhor pode fazer. Assim eu te peço em nome de Jesus, que ao terminarmos esse culto, cada pessoa saia daqui renovada, com muito mais esperança, mais firmes na fé e conscientes do papel que nós exercemos na atualidade. Cuida de cada pessoa, para que agora nenhum barulho estranho venha prejudicar a sua atenção na tua palavra. Que eles possam estar atentos e que o Senhor fale ao coração de cada um deles. Assim eu te peço em nome de Jesus. Quem concorda, diga assim seja. Sente um pouquinho, irmãos, e olhe para cá. Diz assim, no texto que nós lemos, que 12, Felipe. Diz assim: naqueles dias, retirou-se Jesus para orar, no monte para orar. Veja bem que ele foi orar, que ele tinha uma decisão para tomar. E ele ficou ali a noite toda orando. Versículo 13 fala assim: que quando amanheceu,
ele chamou os seus discípulos. Entenda-se que os discípulos que Jesus tinha eram uma multidão, era muita gente, eram muitos discípulos que o acompanhavam. Porém, ele escolheu dentre os discípulos 12. E aí vai. Aí eu pergunto para vocês, igreja. Próximo. Ele escolheu Simão, o qual também chamou de Pedro. Você conhece algum Pedro? Diga amém. Da onde veio essa palavra Pedro? Veio da Bíblia, que um pai e uma mãe escolheu para honrar esses apóstolos, dando nome ao seu filho de Pedro. Aí vai e segue dizendo que André, vocês conhecem também muita gente chamada André, seu irmão. Tiago, muito. João, então, nem se fala, né? Só aqui na igreja nós temos uns 50 João. Aí, João, Felipe, aqui está com Filipe. Nós colocamos, a pastora Ruth colocou Felipe, que em outra tradução também tem esse nome. Então a gente procura dar esses nomes. Tomé já não é tanto, né? Tomé a gente tem uma imagem meio negativa dele, de que ele não era de fé, a gente até faz piadinhas a respeito disso, São Tomé, e assim vai. E aí, Tiago, você conhece? Mateus, você conhece Mateus? Tem muitos. Simão, chamado Zelote, enfim. Todos esses nomes são honrados por pai e mãe que colocam o nome de seus filhos. Mas, no versículo seguinte, Judas, filho de Tiago. Você vê que Tiago era um nome muito comum naquela época. Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então Judas também foi um dos 12. Porém ninguém homenageia Judas. Por quê? Porque Judas traz uma imagem muito negativa. E cada um de nós que tem o nosso nome foi homenagem. Uma homenagem para alguém. No meu caso, o primeiro nome que eu tenho é José, biblicamente. E cada um de nós, Ruth, e cada um de nós tem seu nome, porque homenageou, seja uma atriz, um ator, seja uma pessoa marcante, um nome que achou bonito na época. E a Bíblia, ela traz esses nomes que inspiram muitos pais a darem esses nomes para os seus filhos. E fazem isso por quê? Porque é uma homenagem feita para que durante toda a vida aquele meu filho, aquela minha filha, seja chamada daquele nome que eu estou homenageando. Um pai, um vô, alguém da Bíblia, e assim vai. Mas Judas não. Judas, ninguém coloca. Se um ou outro coloca, é também um rebelde, que acaba sendo diferente de todo mundo, acaba colocando o nome de Judas para contrariar todo mundo, sabendo que Judas foi o traidor. Ele não inspira homenagem, ele inspira decepção, traição. E quando aconteceu de Jesus ir orar, pensa bem nessa situação. Jesus ora a noite toda, há uma multidão de discípulos, e você precisa entender que discípulo é o aluno, é aquele que está aprendendo, e o apóstolo é aquele que pode ser o professor, é aquele que pode ensinar. Jesus desce e vê aqueles seus discípulos, que não eram poucos, e ele começa a chamar. O primeiro que ele chama é Pedro, é Simão. Simão, qual ele dá o nome de Pedro. E assim ele vai, dando nome para cada um deles. E Judas foi um desses que ele convidou. Judas foi um daqueles. Provavelmente, alguém deve ter comentado, mas será que ele não conhece Judas? Judas não é um bom caráter. Nós conhecemos Judas. Simão é legal, Tiago é gente boa, Mateus, sim, o João, sim, muito amoroso. Mas Judas, e Jesus chamou Judas. A pergunta que fica é, será que Jesus não sabia que Judas seria o traidor? Jesus, ele era homem, se comportava como homem. Ele teria o poder de saber o que ia acontecer na frente, mas ele não usava isso para mudar o seu presente. E naquele momento, ele convida Judas.
E aí você pode imaginar ou pensar dessa forma: mas por que ele não convidou outro sabendo que ele seria o traidor? Porque a esperança é que Jesus, ao chamar a todos nós, Ele tem esperança que a gente abrace a graça. Vou repetir: abrace a graça. Mas não é todo mundo que faz isso. Quando a gente tem uma foto da igreja mais antiga, a gente vê muitas pessoas que já partiram, muitas pessoas que saíram, foram para outras igrejas, e muitas pessoas que estão desviadas. E se eu tirar uma foto hoje da igreja, daqui poucos anos, 1, 2 anos, a gente vai olhar e vai dizer: essa pessoa já não está mais. Alguma coisa aconteceu na trajetória da sua vida com Deus, que o inimigo, o diabo, ele veio e rompeu. Ele atrapalhou o seu relacionamento com Deus. Este relacionamento, ele precisa ser renovado, e nós renovamos exatamente na Santa Ceia do Senhor. É a Santa Ceia que nos dá a oportunidade de nós estarmos renovando nossas alianças com Deus. Quantas vezes for necessário renovar, assim será renovado. Os discípulos, escute, todos eles já tinham visto grandes milagres, mas grandes milagres. Eles já tinham visto coisas maravilhosas acontecendo. Quando Jesus, em particular, coloca aquele grupo que o acompanha, eles vão vendo na caminhada de Jesus, pelos caminhos da vida de Jesus, eles estão vendo todo tipo de milagre. É cego sendo curado, leproso sendo curado, paralítico, morto sendo ressuscitado. Ele vê tudo isso. Todos eles viram os mesmos milagres. Todos eles ouviram a mesma palavra. Todos eles sentiram e estavam no mesmo clima de Jesus. Porém, Judas, nós sabemos da história, é aquele que trai. É aquele que em nenhum momento ele se importou realmente com os pobres, com as crianças, como ele dizia. Não, esse dinheiro aí que foi desperdiçado aí, poderia ser um dinheiro que poderíamos usar para cuidar das crianças, cuidar dos velhinhos, dos órfãos, das viúvas. Mas não era isso. É que na cabeça dele, ele só tinha um pensamento. Ele só pensava que ele poderia tirar alguma vantagem financeira daquela situação. Uma vantagem financeira acontece também nos dias de hoje. Há muitas pessoas no meio da igreja só preocupadas com isso. Tem muitas pessoas no meio da igreja. No meio da igreja eu digo desde o altar até o último banco da igreja, que o foco dele não é Jesus. O foco dele é outro. É um foco desvirtuado. E é um foco que não está dentro do padrão bíblico. E ele está focado em algo que não é aquilo que a graça está oferecendo. A graça de Deus é algo que Jesus ofereceu para os 12, mas um deles virou as costas. Eu vou contar uma ilustração para vocês. Uma ilustração que talvez vocês devem ter recebido. Conta a história de um prisioneiro condenado à morte. Conta a história que o governador, ele tinha o poder de dar o indulto, dar o perdão a quem ele quisesse. E aquele homem foi escolhido para receber o indulto. O governador então colocou um terno e foi como um pastor até a penitenciária para conversar com ele. Diz que na conversa que teve com ele, sem ele saber que era o governador, ele colocou dentro da Bíblia uma carta, que era a carta da sua soltura. Ele seria perdoado. E aí o pastor, conversando com ele, o pastor disse assim: olha, aqui dentro está a solução para a tua vida. Ah, não quero saber, eu não estou nem aí, eu não quero. Ele foi arrogante, ele rejeitou todas as promessas da palavra de Deus, e rejeitou inclusive aquilo que ele nem sabia, que era o perdão que estava ali. E ele foi muito áspero com o pastor, ou melhor, o governador como pastor. Ao sair dali,
carcereiro perguntou como foi a entrevista. E a resposta foi a seguinte: ele não está preparado para o perdão. Ele não está preparado para o perdão. E aí passou-se alguns anos e aquele homem logicamente ficou sabendo que o governador esteve conversando com ele como um pastor e ofereceu o perdão para ele, mas ele não aceitou. E ele então, caminhando para a sua execução, ele diz mais ou menos essas palavras: eu não estou sendo condenado pelos crimes que eu cometi, mas sim pelo perdão que eu rejeitei. Eu não estou sendo condenado pelos crimes que cometi, mas sim pelo perdão que eu rejeitei. Essa história, ela serve muito bem para ilustrar esta mensagem, que traz para a gente um convívio dos discípulos com Jesus, e que faz de alguns deles, depois, darem a vida por Jesus, enfrentarem soldados romanos, enfrentarem todo o perigo, enfrentarem circunstâncias que é totalmente diferente daquilo que era estar em Jerusalém. Estavam sendo hostilizados, estavam sendo atacados, apedrejados. Depois entrou Paulo na história, foi pior ainda, ele sofreu ainda muito mais por ter cidadania romana e também ser judeu. Ele sofreu de todos os lados, todos batiam, atiravam, e uma vez ele foi apedrejado de tal forma que chegaram e disseram: esse aqui está morto, não tem jeito mais. E aí empurraram ele num barranco, mas ele ainda estava vivo. E ele conseguiu subir se arrastando e ele foi salvo. Tudo isso eles passaram, tudo isso eles passaram. E nós estamos dando testemunho hoje de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, dando testemunho de pessoas que enfrentaram o perigo, enfrentaram tudo, para que hoje nós estivéssemos aqui. Escute, igreja, tudo isso que eles passaram para que hoje nós estivéssemos aqui. Escreveram as suas histórias, escreveram os seus testemunhos, contaram tudo que passaram, contaram tudo que padeceram pelo nome de Jesus, para que nós estivéssemos aqui hoje, para glorificá-lo, para exaltar o seu santo nome. Cada um deles tem algo que a gente poderia falar de negativo, como Pedro, que negou por 3 vezes, como Tomé, que duvidou, outro lá que na hora do aperto correu para pescar de novo, voltaram a pescar, e cada um foi saindo. Jesus já havia alertado a eles disso, que ele, como pastor, a hora que o prendesse, as ovelhas seriam dispersas. E aí um diz assim: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. E aí então Jesus diz: sim, você também vai me deixar. No mesmo período, Judas estava sendo lá na sinagoga, estava tentando desfazer o negócio que ele fez, vendendo Jesus, e jogou as 30 moedas de prata na igreja, na sinagoga, e foi enforcar-se. Nessa mesma situação, nesse mesmo período, há pessoas que sofreram perseguições, outros se entregaram à morte. E aí, eu quero chamar a atenção para vocês para 2 coisas. Uma é para Judas. Judas que fez o que fez. E como que isso chegou até esse ponto. E a outra é os discípulos, separado, dos 12, ainda ele separa 3, Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Quem já participou de escola bíblica sabe muito bem as musiquinhas. Canta aí, pastora Ruth. Quem sabe canta.
desse jeitinho, bonitinho, que nem criancinha. Cantava na frente e tal, a gente aprendeu isso. Eram 3 separados, Judas e 3 separados para orar. Jesus preparou aquele grupo. Mas Judas, escute, o ouvido de Judas era aquele ouvido assim, que havia todo tipo de movimento, todo tipo de barulho, tudo estava no ouvido dele. Ele escutava tudo, ele escutava toda a reclamação, ele escutava todo mundo reclamando de Jesus, reclamando de algumas coisas, ele escutava tudo. E quando você escuta tudo, há muito barulho chegando no teu ouvido, você não escuta a voz de Deus, porque você dá ouvido para muitas coisas, você dá ouvido para muitas coisas, e aí a voz de Deus não chega para você. E quando a voz de Deus não chega para você, não tem como algo ser feito na tua vida. Para de dar ouvidos para tanta bobagem que você ouve. De manhã eu falava o seguinte, que eu tenho certeza que tem pessoas que falam mal de mim. Eu tenho certeza que tem pessoas que falam mal de mim para você. Mas se até a minha mãe fala mal de mim, o que eu vou esperar dos outros? Eles também vão acabar falando mal. Por quê? Porque falaram mal de Jesus. Falaram mal de Jesus. Você acha que não vão falar mal da gente? Mas Judas, que estava ouvindo tantos barulhos e não dava ouvido para a palavra de Deus, os outros que foram separados, que foram chamados de apóstolos, estavam ali para um momento em que eles estariam acompanhando Jesus, aprendendo tudo o que Jesus estava fazendo, pregando o reino dos céus. E aí então eles tiveram a oportunidade de escrever cartas que viraram livros da Bíblia, e Jesus os separou para uma obra muito específica. Aqui eles ouviram atentamente a voz de Jesus. Tanto é que eles escrevem o livro de Marcos, o livro de Mateus, o livro de Lucas, o livro de João, o Evangelho. Você pode dizer assim, mas 2 não eram discípulos, mas eles estavam muito perto de Jesus. Ainda que não fosse chamar de apóstolos, eles estavam muito perto de Jesus. A questão é a seguinte: quem é que vai abraçar a graça de Deus? Quem é que abraça hoje a graça de Deus? Estamos falando de denominação. Estamos falando de quem hoje abraça aquilo que Jesus oferece, aquilo que Jesus está oferecendo. E não basta você simplesmente dizer, eu estou bem com Deus, e os outros que se lasquem. Você tem uma missão. Você tem que ter um propósito na tua vida, de que outras pessoas estejam dentro deste mesmo projeto de salvação. A salvação, ela não foi feita exclusivamente para aqueles que estão na igreja e estão aqui louvando, adorando a Deus. Isso muitas vezes não significa muita coisa. Mas a graça de Deus é aquela que você renova quando você passa para alguém, quando você fala desse amor para alguém. A grande verdade é que tem muita gente que tem vergonha de anunciar Jesus. Tem muita gente que ouve barulhos de todo o lado. É muito barulho, você não acaba ouvindo o ide de Jesus. Ide, pregai o Evangelho. O perdão que nós costumeiramente pedimos a Deus, tendo a graça de Deus, Ele nos perdoa. Mas aquele que não tem a graça de Deus, ele não vai ter o perdão, porque ele não está arrependido. Assim como essa ilustração que eu falei para vocês, eu vou contar uma experiência triste que eu tive como vereador aqui em São João. Quando, em 2000 e pouco mais ou menos, a cadeia daqui de São João, ela teve uma rebelião, porque tinha muita gente lá, e ela é pequena, e eles queimaram tudo, destruíram completamente. A Câmara fez uma comissão, da qual eu estava, para irmos visitar lá e vermos se havia ou não condições de refazer ou mudar para outro lugar. Eu dei a minha opinião de que deveria tirar daquele lugar ali e ir para outro lugar mais distante. Fui voto vencido. Mas o que eu vi lá? Eu vi
uma cadeia pequena, onde tinha algumas celas, e havia uma cela menor, que ela devia ter mais ou menos 2 por 2, que é menor do que um carro, tamanho de um carro. E aquele lugar era chamado de corozinho. É ali que as pessoas, os piores, ou aqueles que cometiam falhas, eles eram jogados lá. E lá dentro, em 8 metros quadrados, havia 10, 12, 16 pessoas. E ali havia todo tipo de abuso, havia todo tipo de ataques físicos. Ali eles não dormiam, ali eles não tinham condições de fazer as suas higienes pessoais. Eles sofriam muito mais do que estar apenas numa prisão. Eles estavam num lugar de condenação. Escute, pior, mas muito pior do que esse corozinho. É o inferno. E você precisa levar a sério que Deus tem ofertado a vida eterna. Mas tem como Judas aqueles que rejeitam a graça. E aqueles que rejeitam a graça, eles vão ser condenados. Aceitar a graça, abraçar a graça, é a oportunidade que você tem de entender que Deus tem projetos de salvação, não somente para você, mas também para as pessoas próximas de você. É muito fácil a gente ficar alegando e arrumando desculpa para tudo. Muito fácil a gente ficar alegando e dizendo: não, hoje eu não posso. Vamos deixar para a semana que vem. Vamos deixar para o mês que vem. É impressionante como nós mudamos de opinião todo dia, toda hora, todo momento. A cor. Tem pessoas que não reclamam da igreja porque tem ar-condicionado. Não querem ar-condicionado. Tem pessoas que amam porque tem. Tem pessoas que não gostam do ventilador. Acontece isso, pastor Alex? Acontece isso? Liga o ventilador. Aí já tem gente que fica assim. O ar-condicionado, então nem se fala, né? Fica assim. É lógico que cada um tem a sua temperatura. Aí alguém fica dando sinal. Aí, já aconteceu isso, pastor? Muitas vezes. Aí, desliga. Aí já vem alguém que fica fazendo assim. Gente, o ser humano é difícil. A gente tem que aprender a ser mais sociável. A gente tem que aprender a ser mais paciente, mais tolerante. A gente tem que aprender que, abraçando a graça, nós temos compromisso esse, que é de fazer com que os outros tenham simpatia por você e aceitem o Deus que você tem. Porque se a pessoa não gostar de você, ela não vai gostar do Deus que você serve. Jesus já deixou claro isso. Aqueles que recebem você, recebem a mim. E aquele que recebe a mim, recebe o Pai. Então fazer a sua parte é fundamental nesse processo de abraçar a graça. E abraçando a graça, ter um compromisso com outras pessoas, a ponto delas encontrarem Jesus através de você, através da sua vida. Quem compreende isso, diga amém. Quem compreende isso, diga amém. Para finalizar, irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês, que a Bíblia, quando fala dessas situações, ela fala com clareza a respeito de um comportamento que o servo de Deus tem que ter. Acho que no último domingo que nós pregamos aqui, falava a respeito de enfrentar algumas dificuldades, encarar algumas dificuldades. Há problemas que a gente tem que enfrentar. Não dá para ficar desviando dele. Não dá para achar que
que a gente vai se esconder do problema. Não dá. Não dá para achar que a gente se esconde de Deus. Não dá para a gente se convencer de que enfiar a cabeça num buraco, como o avestruz faz, deixa ele escondido. Não, apenas então somente você não vai enxergar o que está acontecendo. Sua cabeça está no buraco, o corpo todo está para fora e pode ser atingido. Tem coisas que você precisa fazer. Escute, tem coisas que você precisa fazer. Não dá para ficar empurrando. Tem decisões que você tem que tomar. Tem coisas que Deus já te deu toda a força para você, já te deu capacidade para você fazer, já te deu condições para você fazer. Faça. Aquilo que vier à tua mão para fazer, faça. Porque reclamar não edifica em nada. A reclamação não tem nada a ver com a edificação. Edificação com Deus é algo muito além. Nós não precisamos que ninguém fique apontando o dedo e dizendo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Nós não podemos ficar acusando ninguém. Nós temos que amar o perdido e fazer com que, através do exemplo da gente, esse perdido encontre o caminho da igreja. Encontrando o caminho da igreja, ele vai encontrar o caminho que é Jesus. Encontrando o caminho que é Jesus, ele vai chegar ao Pai. Eu quero que você feche um pouquinho os seus olhos enquanto o nosso diácono vem para cá. Porque entender a palavra de Deus, todos nós entendemos. Praticar que é o problema. Praticar que é o problema. Praticar que é a dificuldade. Então eu vou pedir que você que ouviu essa palavra, e ela em dado momento falou ao teu coração, se coloque de pé. Se alguma coisa nessa palavra falou com você, se coloque de pé. Coloque a tua mão direita à altura do teu coração. Eu vou orar pelos nossos diáconos, vou orar também por nós, para que possamos estar preparados para renovarmos a nossa aliança, nosso propósito com Deus. Senhor, abençoe a Santa Ceia Diaconal. Abençoe-me, Deus, para que este pão se torne o teu corpo, e que esses que aqui estão para se prepararem para servir a igreja, eles estejam na graça do Senhor. Abençoe para que o cálice seja reconhecido como o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro, e que ao tomarem, eles estejam prontos para nos servirem. Assim nós consagramos o pão, que é o corpo, e o cálice, que é o sangue. Consagrado está em nome de Jesus. Igreja, ainda de olhos fechados, Senhor Deus, eu rogo a Ti, para que cada um de nós possamos entender os propósitos que nós temos, propósitos que nós fomos chamados, que nós não venhamos a nos enganarmos, que as vozes que vamos ouvir, elas sejam com discernimento e possamos entender que é a Tua voz. Que o Senhor nos dê este discernimento para entendermos aquilo que vamos fazer, aquilo que não devemos fazer, aquilo que precisamos fazer, que uma coisa é bem diferente da outra. E assim, meu Deus, eu peço pela vida de cada pessoa que aqui está, que eles sejam abençoados em todos os sentidos, principalmente na presença, estando presente, estando na Tua presença todos os dias da sua vida, porque nada neste mundo pode nos separar de Ti. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe um pouquinho para cá, igreja. Aqui eu tenho o cálice e o pão. Esse kit, ao chegar na sua mão, a gente vai consagrar sendo o sangue e o corpo de Cristo Jesus. Se alguém por algum motivo não for participar, pode ficar sentado. Mas quem for participar, fique de pé, que é o sinal que você dá para que a gente possa entregar o cálice a você. Podeis servir.
Meus irmãos, abra aí. Abrindo, tem um pedaço de pão. Segura na sua mão. Quando nós levantarmos este pão, eu quero que você se lembre do dia em que levantaram Jesus no Gólgota. O Gólgota é um monte que eu visitei e que ele é bem protegido. Ninguém pode chegar perto, tem grades. Não pode tocar, pode chegar perto, mas não pode tocar. Naquele monte, eu me emocionei muito, porque eu vi que ali era um lugar de desonra, ali era um lugar de vergonha, mas Jesus mudou essa história. E aquele ponto turístico em Jerusalém se tornou um dos pontos turísticos mais visitados no mundo todo. Ali, Jesus foi humilhado, cuspiram, furaram as suas mãos com pregos enormes, seus pés, sua cabeça foi furada com uma coroa, zombando dele, dizendo: todo rei precisa de coroa. Usaram uma coroa de espinho para ele. Esses espinhos, eles eram tão afiados e tão grandes que eles entraram e fincaram na cabeça de Jesus, que quando você fere, aumenta a proteção do corpo, aumenta os cravos. Eles entraram, colocaram uma tabuinhazinha dizendo Inri, que em hebraico significava Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Zombaram dele. Algumas pessoas disseram: por que reconhecem que ele é o Rei dos Judeus? Porque estão dizendo por aí. Mas quem é ele? É um coitado. O que ele representa? Nada. Ele não oferece perigo nenhum para a gente. Olha como é que ele está. A gente está acabando com ele. Mas mal sabiam que eles estavam fazendo um projeto de Deus. E o projeto de Deus era esse: que ele seria desonrado, que ele seria humilhado, ele levaria sobre os seus ombros os nossos pecados e dores, e nós estaríamos aqui hoje, vivendo num período de pandemia, mas abraçando a graça de Jesus. E se aqueles que ali estavam, que foi um grande espetáculo aquele dia, aquela sexta-feira, eles estavam olhando e diziam: mas ele não disse que era poderoso? Ele não ressuscitou a morte? Por que ele não sai dali e enfrenta todo mundo? Vai morrer, vai acabar com tudo. Porque todos entendiam que morreu, acabou. Ninguém vence a morte. Mas eles não sabiam que aquele homem do meio, ele iria vencer a morte. Diziam: não vejo nenhuma autoridade nele, não vejo nada que possa dizer que eu sou discípulo dele. Ele estava envergonhado ali, todo mundo zombava dele. Ele pediu água, lhe deram vinagre. Jesus pediu água, lhe deram vinagre. Ele sofreu e morreu como homem, mas ele venceu a morte. No terceiro dia ele venceu a morte. E porque ele venceu, eu também posso vencer.
Eu posso vencer o pecado. Eu posso vencer todo o ataque do inimigo. Eu posso vencer tudo que o mundo está me atacando. Eu posso vencer a pandemia. E ainda que a pandemia tire a minha vida, está preparado para mim a vida eterna. Ele venceu ali para dizer, para que eu pregasse hoje. Ele morreu para que a gente trouxesse a memória de que ele também venceu. Morreu, venceu a morte no terceiro dia. Levante então o mais alto que você puder. Senhor, nós consagramos este pão como sendo o teu corpo, que foi partido e foi entregue para que nós pudéssemos hoje estarmos comemorando a tua morte. Porque foi através dela, daquela batalha, daquela luta, que o Senhor se mostrou vencedor. Que o Senhor se mostrou maior do que a própria morte. Os grilhões, a morte, não pôde prendê-lo. O Senhor venceu. E por isso nós estamos aqui, gratos a Ti, porque o Senhor nos garantiu também a vida eterna. Amém e amém. Disse Jesus aos seus discípulos essas palavras: comei todos vós, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus, igreja. Glorifique ao Senhor, sim, glorifica a Deus. Agradece ao Senhor porque você está aqui. Você não está no crime, você não está longe de Deus. Da mesma forma, irmãos, ele pegou o cálice. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Talvez hoje você não dê valor para a tua liberdade. Talvez hoje você fique em casa decidindo se vai ou não no culto. Há pessoas que ficam dizendo: estou muito motivado para ir. Eu não sei se eu quero, está um pouco frio. Você pode arrumar toda a desculpa do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa triste para você a respeito dos presos. Quem são os presos? A maioria dos presos já tiveram uma experiência com Deus numa igreja evangélica. A maioria deles. E eles acabaram não se firmando na fé, nem abraçando a graça. E por causa disso, a situação deles ficou 7 vezes pior. Deus sempre quis abraçá-los. Deus sempre quis que eles não fossem Judas. Não perfeitos, não precisava ser perfeito. Mas que fosse como João, como Tiago, como Pedro. Ele não quer que a gente seja perfeito. Ele só quer que a gente abrace a graça dele, que é oferecida de graça. E a maioria desses presos choram na prisão. A maioria deles estão correndo risco de vida todo dia. Qualquer um de nós, e eu principalmente, poderia estar preso, pagando por um crime. Qualquer um de nós poderíamos estar sujeito a isso. Não eu, pastor, eu não. Sim, todos nós.
Mas um dia eu abracei a graça. Você abraçou a graça. Nós jamais seremos Judas. Podemos ser pecadores, falhos. Podemos ter nossos defeitos. Mas uma coisa eu não vou ser acusado: de não amar o Deus de Israel. Ninguém vai me acusar. O inimigo não pode me acusar. Porque eu sirvo a um Deus vivo. E reconheço a morte de Jesus. E reconhecendo a morte dele, eu reconheço que ele me deu autoridade para dizer que eu sou salvo. Porque ele me deu a salvação. Se as pessoas não concordam com isso, se o inferno não concorda com isso, problema deles. O meu negócio, a minha história é com Jesus. E quando Deus olhar para mim, não verá os meus erros, verá o sangue do Cordeiro na minha vida, assim como na sua. Então levante este cálice da mesma forma como ele foi levantado. Deus, nós consagramos esse cálice da mesma forma que o pão. E nós entendemos que o Senhor tem projetos para a nossa vida. E nós te agradecemos porque lá no Gólgota, lugar de sacrifício, lugar de desonra, lugar da vergonha e da humilhação, o Senhor transformou aquele lugar num lugar de visitação pública, lugar turístico, onde todos vão ali e se emocionam por saber que ali morreu o Filho do Homem, e no terceiro dia ele venceu o pecado, o inferno, a morte, e no terceiro dia ele mandou um recado para o inferno, para o mundo, que nós somos mais do que vencedores, porque cremos nele. Obrigado, meu Jesus, porque o Senhor padeceu pelos meus pecados, o Senhor morreu por nós, e por isso nos traz essa alegria de estar servindo a Ti. Não estou preso, eu estou aqui, livre para servir ao Senhor. Esses que aqui estão, meu Deus, não estão condenados, nem fisicamente, nem na justiça penal e nem na espiritual. Nós fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Obrigado, Jesus, por este momento. Oh, glorificado. Agora abra aí e você pode beber, desde que nós entendemos, é o sangue de Jesus. Agora eu vou pedir para você que pode, dobre o seu joelho onde você estiver e comece a orar a Deus. Fique em profunda comunhão com Deus.
Santo, para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Se coloca de pé, igreja. Levante as suas mãos. Vou andar em ruas de A promessa de Deus é essa. receber o lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Oh, aleluia, Jesus. Glorifique a Deus, vai glorificando a Deus. Fala línguas estranhas, igreja. Escute. Fala línguas estranhas. Oh, Deus. Cuida de nós. Vou andar em ruas de ouro, receber o lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Oh, obrigado, Senhor. Te agradeço, Santo de Israel. Te agradeço, meu Deus, por tudo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. E até mesmo que o Senhor não fez. Obrigado por aquilo que o Senhor não fez. O Senhor sabe todas as coisas. E eu só tenho que te agradecer, Deus. Porque o Senhor é Deus. E eu sou o teu filho. Obrigado porque o Senhor me permite de chamá-lo Abba, Pai. Obrigado porque o Senhor me resgatou da morte e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, por todos esses anos na tua presença. O Senhor cuidou, o Senhor protegeu, o Senhor deu forças, o Senhor limpou as lágrimas, o Senhor me colocou de pé quando estava caído, o Senhor me deu honra quando estava humilhado, o Senhor esteve perto quando fui atacado e perseguido, o Senhor me deu sabedoria quando eu tinha que decidir, o Senhor me deu paciência quando eu estava explodindo de raiva. O Senhor cuidou de mim. E é por isso que eu acredito que amanhã o Senhor vai continuar cuidando. E assim seja. Obrigado, Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Se sente um pouquinho, meus irmãos. Obrigado, equipe de louvor. É muito bom cantarmos juntos. Apesar de eu não saber cantar, mas eu não canto para vocês, eu canto para Deus. Obrigado, equipe de louvor.
sempre ajude muito os nossos cultos. Sentando, quero conversar com vocês a respeito de doações. Período agora muito importante para você doar cobertores. Como é que chama aquele outro lá, mais ou menos? Fala aí. Edredom. Por que é edredom? Você nem sabe o que é edredom. Então, é oportuno agora você doar aquele que está velhinho lá, está meio acabado, que a gente vai enviar para alguém que está precisando. Você já imaginou? Você já passou frio alguma vez? Você sabe como é difícil. Imagine alguém passando frio no nosso nariz, irmãos, pertinho da gente. Não estou falando lá, não, da África, da Índia. Estou falando estou falando aqui de São João. Tem gente muito pobre que precisa ser assistida. E nós precisamos ajudar as pessoas. Seja com mantimento, seja com a doação de sangue, a doação de materiais para a Santa Casa. A gente está falando isso sempre, junto com a Associação Comercial Empresarial de São João, a CE. Então tudo isso, as doações, a gente conseguiu através do pastor Jefferson Campos, a doação de 300 mil para a saúde do nosso hospital. E deixa eu lembrar uma coisa importante, que só o João Faqueri e a Vilma publicaram pelo menos isso, que é a UTI neonatal. Quando nós estivemos na Câmara, nós lutamos por isso, batalhamos, e sempre tivemos a resposta de que não era possível, não era possível. E eu não entendia essa história. Por que não é possível? Ah, mas é por causa disso, por disso. Eu não concordava, eu não entendia. A manutenção é muito complicada, muito difícil, muito cara, tal. Mas uma criança nascendo aqui, precisando de cuidados médicos, aqui não poder atender, tem que ser levado para Ribeirão Preto. Não dá para a gente entender. Aí chegou um momento que eu falei, tá bom, então eu vou começar a profetizar. Eu vou começar a orar nesse sentido. E aí nós recebemos a notícia esses dias de que vai ser implantada a UTI neonatal aqui em São João. E a Vilma e o João Faqueri comentaram isso nas redes sociais, que nós já estávamos profetizando, a igreja estava profetizando isso há muito tempo. Então, profetiza na tua vida, escute, profetiza na tua vida, porque da tua boca vai sair a bênção que você espera. Então, profetiza isso. Então, nós estamos dentro dessas situações, e quando nós falamos de você ser dizimista, ofertante, que é a doação que você faz para a igreja, eu estou muito convencido de que nós não precisamos usar de muitos argumentos aqui para que você dizime ou oferte. Porque nesse período de pandemia, mesmo não tendo culto, quem é fiel é fiel. Quem é fiel dá um jeito. Ele corre atrás, ele guarda para a hora que ele puder, ele trazer na igreja. Ele faz um pix, ele faz uma transferência, ele dá um jeito. Agora, quem não é, não é. E não vai ser. Mas está optando por não ser. Então, se você optou em não ser, fique em paz. Você continua sendo bem-vindo na igreja. Agora, não espere que as promessas para quem semeia seja a mesma para quem não semeia. É claro, a Bíblia é muito clara nisso. Quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia muito, muito vai colher. E olha, eu não posso contar para vocês as bênçãos que nós estamos para receber. Eu não posso contar porque corre em segredo de justiça. É verdade, mas nós temos duas grandes bênçãos para recebermos aí, e que vai depender muito de você profetizar e abençoar isso. Essa semana eu pretendo ter uma reunião com a diretoria da igreja, João Faqueri, pastor Nelson, que aqui estão. Tem mais alguém? Pastor Alex, pastor Elisângela, que já conversei com ela.
Então nós teremos uma reunião para conversarmos a respeito de algumas coisas. Então agora é o momento de você ter esse compromisso com Deus, esse compromisso com a obra de Deus. Então você, ao dizimar e ofertar, é a sua doação para a igreja. E confie plenamente que essa igreja, ela tem muita responsabilidade com os dízimos e ofertas, mas muita responsabilidade. Então você que trouxe os dízimos e ofertas, só se coloque de pé. Nós vamos consagrar. Senhor, nós oramos, consagramos os dízimos, as ofertas e pedimos a tua bênção, meu Deus, a multiplicação para todos aqueles que aqui estão. Que o Senhor abençoe com as duas grandes promessas, a de prosperidade e a de proteção. Assim seja na vida de cada pessoa, seja no cartão de crédito, cartão de débito, seja em envelope, seja em transferência, seja em cheque. Que o Senhor abençoe, porque quem quer, faz. Quem quer, dizima. Quem quer, oferta. E assim eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode trazer a sua oferta, seu dízimo aí. Quando a gente faz as doações, cesta básica, impressionante como tem muita gente que está precisando. Mas não adianta você ficar mandando para cá. As pessoas dizem, lá na igreja... Não, a gente tem muito organizado através de João Faqueri, um grupo de pessoas que a gente assiste. E essas pessoas a gente dá uma cesta básica. Mas também tem pessoas que se aproveitam dessa situação neste momento. Vou contar um caso que aconteceu na minha casa. Tocou lá a campainha, foi atender um moço de uns 17, 18 anos. Eu não enxergo muito bem, estava meio escuro. E aí ele pediu 1 quilo de alimento. Aí eu fui na cozinha, falei, nossa, se eu pegar 1 quilo de alimento aqui, a minha mulher vai perceber, ela vai me bater. Então, o que eu fiz? Fui lá na minha carteira, peguei R$5, dá para ele. Aí não sei o que aconteceu, que eu falei para ela, entrega lá pro rapaz R$5. Aí ela foi batendo no pé, foi lá, entregou para ele, voltou. Você tá louco? Por quê? Rapaz, bem vestido, tênis Nike, e você vai dar para ele dinheiro? Eu nem vi. Mas você vê como tem gente que vive disso, de pedir. É um espírito de miséria, que graças a Deus você já não tem. O nosso espírito é de prosperidade. É voto de Abraão. Nós temos voto de Abraão. Não é voto de miséria, é voto de prosperidade. Vamos lá então, estaremos encerrando. Olha, irmãos, estaremos encerrando o nosso culto. Mas não deu nem para chegar na live. Quem assiste a live diz, ninguém lamentou isso. Me perdoe pelo horário, já passamos, mas estou empolgado. O que nós vamos dar, irmão João? Tem 2 pessoas que doaram. E tem 2 presentes. É que de manhã, esse é o CD. Sérgio Fogo. Rita Gião. Que Deus abençoe. Tudo bem. Que Deus abençoe vocês que estão ajudando nesse projeto da cesta básica. Irmão, se coloque de pé, nós estaremos encerrando o nosso culto. Pena que a gente não pode conversar mais, ficar trocando ideia, se abraçando. Mas toda a liderança da igreja, nós estaremos consagrando, sem tocar em você, apenas você dobrando seu joelho. Nós vamos colocar a Bíblia na sua frente, todas as promessas de Deus, mais de uma por dia, vão estar na tua vida. E você vai ter uma semana de proteção, porque você veio na casa de Deus. Uma semana de saúde, uma semana de paz na tua casa. Alguém me orientava dizendo, pastor, é importante falar isso, para as pessoas terem fé e as pessoas tomarem posse dessa bênção. Não haverá confusão na sua casa. Diga amém, concorde com isso.
Será uma semana de prosperidade na sua vida. Será uma semana de saúde, tanto para você como para a tua família. Será uma semana de muita bênção. Receba isso em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos para o Pai. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do seu Filho Jesus e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Uma boa semana para vocês.